Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Como é que olha a dimensão simbólica em África e olhando para a dimensão cultural no seu todo? Há quem diga que por um período as simbologias africanas elas vão perdendo o seu significado, mas há quem diga que não, continuam a ser rejuvenescidos. Há bem pouco tempo eu escrevi um jovem a dizer que nós somos africanos, mas nós somos filhos de Deus. Quer dizer que temos que tentar olhar as outras dimensões, não necessariamente aquelas dimensões nacionais que nós temos. Boa tarde para si, boa tarde a todos aqueles que nos veem lá de casa e pronto, realmente falar de símbolos, da simbologia africana é falar de algo muito vasto e de extremo interesse. Bem, claro que se formos a notar para aquilo que são os comportamentos daquilo que são as nossas culturas há muito tempo atrás e aquilo que tem sido de forma atual, a redução dessas práticas, ou seja, a visibilidade dessas práticas reduziu bastante. E como é que isso se explica de uma certa forma? Redução não seria necessariamente definir extinção, porque há coisas que dificilmente, por elas fazerem parte daquilo que nós somos, as praticamos sem até nos darmos conta de que estamos a praticar de uma forma cotidiana. Mas poderíamos estar a falar, por exemplo, de perda de valores daquilo que nós temos como africanos, seria uma das primeiras coisas que poderíamos estar a citar, e essa perda de valores estaria interligada a questões da migração de certos sistemas externos, não é? Estaremos a falar, por exemplo, das religiões. Vamos admitir logo a priori que quando se fala, por exemplo, de religiões, as religiões, elas em suma, não defendem a existência de um Deus que alimente uma postura de práticas culturais e tradicionais sem diabolização. Então, desde a altura em que haja essa parte em que os homens tenham que, em algum momento, pertencerem a Deus e às suas culturas e tradições, tendo esse lado da diabolização dessas culturas e tradições, essas práticas, por parte das religiões, enquanto o homem, por sua essência, também precisa de Deus, não é? O homem, por sua essência, é filho de Deus, ele acaba se encontrando numa posição em que tem que definir-se. Se Deus tiver que me aceitar dentro daquilo que as religiões dizem, tenho que me converter. E qual é essa conversão? É deixar daqueles hábitos que fazem parte da sua cultura, fazer daquela simbologia, que é aquilo que é o habitual, daquilo que é o seu cotidiano como africano, para poder adotar aquilo que são práticas que denominam-se, entre aspas, de práticas divinas, aquelas que são mais corretas perante aquilo que é a teologia ou a prática dessas religiões. Mas, no fundo, são enganações que nós fomos recebendo ao longo dos anos, ao longo dessas criações, para que pudéssemos desviarmos de um foco para podermos estar centrados num único foco. Se for a ver, por exemplo, a lógica das coisas, nenhuma tese realmente, claramente dito, mesmo numa analogia normal ou analogia de convívio cotidiano, pode te dar a entender realmente que tu estás realmente realizado no completo, abandonando aquilo que tu és para poder se tornar outra pessoa. Não faria sentido. Então, nós acabamos perdendo essas práticas, e essas práticas, cada dia que passa, há uma tendência de irem-se pondo numa postura de redução mais ainda, e porque muitos de nós acabamos indo nessa liga dessas migrações externas, acabamos não tendo como educar aos nossos jovens, os nossos filhos, algo que nós não sabemos também, ou talvez ignoramos essas coisas. Mas isso não quer dizer que realmente não hajam essas práticas generativas. Se for a ver, por exemplo, nós temos o histórico, por exemplo, dos nossos vestuários. Os nossos vestuários, em algum momento, eles são símbolos daquilo que é a nossa África, é aquilo que são as nossas culturas. Mas há pessoas, por exemplo, que, até hoje fomos a falar, não conhecem, por exemplo, qual é o traje que uma shopping, o traje tradicional de uma shopping, qual é o traje tradicional de uma xangana, qual é o traje tradicional de um bitongo e por aí adiante. O que é um tanto triste, porque aquela
identidade é sua. Por exemplo, já imaginou se nós conhecêssemos aquilo que são os símbolos das nossas etnias? Haver uma data onde eu tivesse que me vestir nas minhas vestes tradicionais de Machangana, o Bitongo fazer o mesmo e depois aquilo, digamos, o Machop fazer o mesmo e por aí adiante. O Maronga também fazer o mesmo por aí adiante. Estaríamos a realmente definir aquilo que é a coloração nossa como um país de multietnia, está a perceber? E que isso, estando nesse padrão de nós nos vestirmos em nossos rigores de identidade étnica, não estaria em nenhum momento errado para os olhos de quem criou-nos a nós, porque até essas práticas, elas, para existirem, é porque ele criou espaço para tal e que, na verdade, o que o olho humano não vê, o olho espiritual vê, e o olho de Deus é espiritual, ele consegue ver aquilo que é a natureza das suas criações. Mas já no sentido do homem para homem, religioso e uma pessoa que é praticante ou conservadora daquilo que são as suas simbologias como africano ou como parte étnica dela, há uma discussão, mas é muito mais humana, conflito de interesses, enquanto que já no olhar divino não há como essa balança existir. Práticas diabólicas é você fazer o mal daquilo que você é. Práticas tradicionais são práticas que te identificam naquilo que tu és. Então é nesse sentido, mais ou menos, que vamos tendo essa luta que parece que conflige Deus e aquilo que são as tradições nossas. Mas se for a ver, não há nada que não tenha tradição, porque as próprias religiões, elas têm tradições, têm vestes que lhes identificam, porque aquilo é uma tradição, é aquilo que compõe aquilo que é a identidade daquele grupo religioso em particular. Mas eu posso ser religioso aqui, mas sair e voltar a ser filho do meu pai em governo, onde eu tenho que me identificar como filho do meu pai e como continuador daquilo que são as nossas linhagens que nos identificam como étnicos da proveniência a qual eu pertenço. Mas há um debate muito interessante, toda a questão das máscaras, dos símbolos africanos, que muitas das vezes entram em crise, sempre está associado à questão de intrusamento daquilo que é a cultura europeia e que obviamente continua a manter-se intacta aqui. Mas também há debates que são colocados em relação a isto e como que a gente pode criar condições mais significativas para que esta invasão não possa ter forma de persistir. E que estamos a discutir uma dimensão espiritual. Os símbolos não só representam, mas também representam a ideia da espiritualidade de um povo. E que essa espiritualidade desse povo pode, de uma forma, desaparecer, quer dizer que desaparece toda a miscelânea valorativa. E como é que nós podemos criar condições para sairmos deste cenário aqui e encontrarmos um outro cenário para podermos fazer face a toda esta problemática? Bem, é importante realmente reconhecer e percebermos que nós, naquilo que é a nossa essência como seres humanos, somos exploradores espirituais e voluntários. Para dizer o quê? Tem aquilo que nos tempos diziam que aquela colher, aquele prato era do papá. É engraçado que a cadeira que era do papá, nós sabíamos só por olhar que aquela cadeira tinha um aspecto um pouco diferente, não porque fosse diferente das outras como tal, mas tinha lá um pesar. Por que o pesar? Por causa da única pessoa que era frequentadora daquele sítio, daquela cadeira, e que era o mesmo também que usava os mesmos pertences que estavam lá. Então, essa parte é uma parte voluntária, mas que funciona. Então, também, no sentido dos utensílios que nós temos, tem um histórico. Por exemplo, nós se pegamos agora numa azagaia, ou seja, uma flecha, a gente sabe qual é o histórico da zagaia e da flecha. Já sabemos que está a representar a nossa proveniência e a nossa resistência durante o período das guerras. Então, para mim ter um instrumento desses, é voltar é me reencontrar com aquilo que são digamos, as relíquias da minha história familiar, ou seja, a história da minha identidade como africano. Agora, é por essa razão que, se for a ver, mesmo no estrangeiro, infelizmente nós aqui em Moçambique não temos muitos museus que nos deem conhecer ou explorar melhor esses espaços todos. Outrora já existiram, mas agora já não temos muito disso. Mas mesmo, por exemplo, nessas Europas que estamos a falar, ou nesse Ocidente que estamos a referir, eles têm museus também que datam ou mostram aquilo que foram os utensílios
que eles tiveram também para poder resistir a certas guerras. Eles também tiveram certas histórias e por aí em diante. Então, aí está. Dentro desses utensílios que nós referimos, há uma espiritualização que lá existe. Por exemplo, até hoje, eu me lembro do museu que tem lá a marca de onde pisou o Shaka Zulu, numa dessas passagens. Ficou aquilo marcado de uma forma que está conservado há 8.000 chaves para que seja algo que mesmo depois de tantos e tantos anos, as gerações já vão de verem que, olha, aqui essa é a pegada do fulano que é um símbolo histórico africano. Como é que esse Ngungunyane fazia aquilo, vencia as suas guerras? Era através de máscaras. Eles eram pessoas com uma estatura um tanto baixa, eles multiplicavam máscaras, faziam máscaras muito compridas, e quando o inimigo vinha, ele atirava, obviamente, atirava mais para cima, porque entendia que a cabeça é o motor do corpo, é a cabeça, então atirando mais para cima conseguia acertar. Então aqui eles fingiam-se de mortos, 2, 3 tempos, aqui já aproximavam e eram espetados com flechas e por aí em diante. Então, ficou uma história também. E principalmente falando de máscaras, as máscaras têm um histórico muito amplo. Por exemplo, temos máscaras satânicas, que são máscaras que em algum momento são usadas para rituais, que vão ao encontro da escuridão, nesse caso. Estaremos a falar do obscurantismo. Temos máscaras que são usadas como símbolos de histórias étnicas. Por exemplo, temos os índios, é um exemplo. Os índios têm aquilo que são as vestes que eles têm e funcionam muito com sistemas de máscaras, aquilo que eles usam. Máscaras algumas, até porque que não são exatamente máscaras feitas talvez por metais, coisas assim. Máscaras criadas mesmo através de faces. Então, são máscaras de identidade cultural, espiritual e que ao mesmo tempo, principalmente essas máscaras que estaremos a referir, aquelas são de aplicação, são máscaras que têm um poder muito mais forte, porque se houver uma situação em que alguém quiser fazer um encanto nesse caso, então aquelas máscaras funcionam também nesse sentido. Agora, o sentido dessas máscaras, nós temos por história nossa, mas também temos a parte que é por uma questão mesmo de tradição. Por exemplo, há certos grupos que têm os conservadores culturais locais. Quando um conservador cultural local é eleito, ele tem trajes que põe. E nos trajes que ele põe, a máscara está lá. E podem algumas dessas máscaras serem máscaras completas mesmo, que vestem quase o corpo todo. Temos aqui são os jompetos, parece, se formos a falar, aqueles da Nigéria. Aqui ali são pessoas que, quando trata-se daquilo que é a tradição deles, eles fazem exibição daquilo que é o lado daquilo que eles fazem. Eles põem tudo mascarado ali e depois fazem simplesmente um ritual, aquilo começa já a dançar. Quer dizer, não há corpo nenhum lá, mas é uma espécie de uma estátua feita, mas que vai dançar, vai circular, há de fazer tudo aquilo que mostra o poder que realmente nós temos como conservadores da tradição espiritual e cultural. Neste caso concreto, estamos a partir de um pressuposto que tanto as máscaras de forma simbólica, aliás, dou um exemplo de uma cadeira que ficava alguém, fica um pai, a mãe, por aí, que tem de uma outra forma um valor mais simbólico. Mas nos últimos tempos nos encontramos nas nossas famílias, os países africanos, por causa desta onda da globalização, também da comunicação, da internet, neste caso concreto, onde já não existem essas marcas, tanto em zonas rurais como em centros urbanos. Isso já não existe para mim. Quer dizer que há a ideia de que eu sentando naquela cadeira, usando aquela máscara ali, pode de uma outra forma não ter nenhum significado. Aliás, essas máscaras que deixam alguns exemplos, alguns usavam para período de luta. Quando usassem aquelas máscaras, algumas pessoas venciam. Quando alguém sentasse naquela cadeira ali, que significasse, neste caso, da mãe e do pai, podia, de certa forma, ter alguns problemas, tanto espirituais, mas hoje isso já não tem nenhuma influência. Não, a questão que faz isso acontecer é um sistema de normalização. Por exemplo, se for a ver, nas casas que até hoje ainda conserva-se a existência, por exemplo, de mesas, aquelas mesas de família, essa prática ainda existe. Nenhum filho senta numa posição que diz que esta é do pai. Nós, ultimamente, está-nos a faltar um pouco para percebermos que não é porque isso não existe,
a maior parte daquilo que nós chamamos de casas modernas tem sofás e uma mesinha de centro. Mas uma casa que tenha uma mesa posta, onde há tudo ali, uma cadeira no fundo, a outra no fundo, até uma visita, quando chega, sabe que aqui, nesse assento aqui, é o assento do mulumuzano. Ali é o assento da companheira do mulumuzano e por aí adiante. Essa prática é tão automática que, onde existem mesas, onde pessoas jantam ou recebem visitas, isso existe. Só não se pode notar exatamente aonde estamos a usar todos os sofás. É um pouco difícil, mas mesmo assim, nos jogos dos sofás modernos que tem à venda, há um sofá típico, que esse aí difere dos outros, de uma forma que dá para perceber que não. Esse sofá aqui é o sofá do chefe da casa. Então, essas práticas existem sim, em algum momento ainda são praticadas, e quando a gente fala das próprias máscaras, as máscaras ainda são usadas em algum momento. O que acontece é que são usadas, por exemplo, há províncias nossas que ainda fazem aquilo que são práticas tradicionais. A exibição disso é que não está muito lá, porque se formos a ver, desculpa a expressão que eu vou usar, o maior número dos canais televisivos que existem dentro daquilo que é o nosso país, a maior percentagem das pessoas que estão à frente são pessoas que são de religiões mais para o Ocidente. Então, não tem muito tempo para poderem passear e irem mostrar um pouco daquilo que são as práticas tradicionais, que são vastas. Você nem precisa ir muito. Saindo daqui para Moamba, ir para Boane, você apanha, essas práticas ainda estão lá. Mas como não é de interesse exibir isso, não tem sido muito exibido. Então, parece, de uma certa forma, que são coisas que não estão lá enquanto estão. Máscaras, sim, ainda são usadas em algum momento. E não só. As casas das pessoas que mais dizem não entenderem daquilo que é a importância das máscaras, tem uma máscara pendurada num quadro ali com simbologia africana. Isso não é só aqui. Você sai tudo aquilo que é de qualidade, daquilo que é produção artesã, produção que tem a ver, por exemplo, com a parte metalúrgica, coisas assim. Sai muita qualidade dessas coisas que não só são consumidas aqui, mas assim também como no Ocidente. Só que, infelizmente, a valorização desses itens parece que se sente mais fora do que aqui. Nós vemos certas danças que acontecem e datas específicas que o Ocidente tem, onde, por exemplo, as pessoas se vestem de máscaras e tudo mais. Temos o Halloween. Há pouco tempo estávamos a acompanhar a época do Halloween, Dia das Bruxas. Está a perceber? É um dia em que aquelas pessoas ali denominam assim, mas andam mascaradas de vários aspectos. Depois temos os carnavais, temos muitos outros tipos de eventos onde eles... A dança Mapico, que é muito feita em Cabo Delgado, aqui mesmo no Bairro Militar, aquela dança é feita usando-se máscara. É isso mesmo. Eu ainda em Catembe, há pouco tempo atrás, não passa um mês, eu estive num desses eventos onde estavam-se lá a fazerem danças mesmo tradicionais típicas daquela localidade de Catembe. O que estava-se a beber lá? Bebidas tradicionais, não haviam essas cervejas geladas que nós tomamos, que também são boas tomadas no seu tempo, não é? Então, que não substituem aquilo que são as nossas bebidas, que temos as nossas também. Estava-se lá, tinham bebidas tradicionais, as típicas carnes de cabrito, vaca e tudo mais por aí em diante. Então, era isso que estava a se exibir ou estava-se a fazer lá, se fazer aquilo que era uma cerimônia tradicional local deles. Danças com instrumentos tradicionais nossos e tudo mais. Um evento único, uma coisa que mostra realmente de que a África ainda resiste àquilo que é a retirada do seu valor numa percentagem alta. Se pudesse realmente se exibirem mais peças que têm a ver com isso nesses locais que nós estamos a referir, que nem são distantes. As pessoas se interessam, mas as pessoas não conseguem chegarem lá a isso. Por quê? Para você conhecer uma coisa, se interessar por uma coisa, tem que haver uma prática de você ver essas coisas já acontecerem. Porque, por exemplo, se nós conhecemos R&B agora, hoje em dia, é porque houve muita publicidade do R&B. Se nós conhecemos Kizomba hoje em dia, é porque houve muita publicidade de Kizomba. Então, se houver muita publicidade também dessas matérias que hoje em dia parece que estão em extinção, ou estão quase a entrar em extinção, vamos ver que essas práticas ainda existem, só precisam de serem acompanhadas. E aí, se são acompanhadas, eu é de me interessar em saber, afinal, como é que se dança. E depois eu entro lá, segundo, já estou a ter uma máscara minha para poder conseguir conhecer que data X vai para esse evento e depois vou para lá também fazer parte do mesmo. Mas é uma dimensão muito, muito importante. Estamos a olhar para Moçambique neste caso concreto, ou o mundo, África neste caso concreto, e Moçambique neste são numa dimensão cultural um pouco diversificada. Damos um exemplo, a questão, por exemplo, de Mapico,
que é muito dançado com máscara. Você não a figura central, principal, você não consegue ver o rosto, que ela vai dançando por aí, e as pessoas vão seguindo. Aliás, faz parte do patrimônio cultural na Unesco. Mas tem outras danças, tens a Angalanga, tens outras danças, tens o carnaval, por exemplo, que é feito em Quilimane, ao estilo africano. Mas em termos de mobilização, de participação, daquilo que espelha a realidade africana, é um pouco meio obsceno. Quer dizer, há pouca gente que tem olhado isso de uma forma muito entusiasta. E nós somos africanos, aliás, somos africanos, e sendo africanos, não conseguimos manter intacto esses atos. São dois fatores que estão por detrás disso. O fator religião, tradição. Enquanto esses dois fatores aqui não andarem alinhados em perceber que Deus fez aquilo tudo que é necessário para o homem poder explorar e que Ele não impõe cláusulas. Na verdade, aquilo que é a lei da natureza do homem é ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa que consiga amar ao próximo e ter respeito pela vida. Isso vai fazer a pessoa ser uma pessoa amável, uma pessoa com boas ações. E basta tu teres isso, praticamente. Estás a ir ao encontro daquilo que a palavra diz que Deus é amor. Se estás à imagem dele, então vais fazer aquilo que é o bem. Não diz que tu tens que matar o seu ancestral para poder chegar a ele. Não diz que você tem que deixar de ter aquilo que são práticas que identificam-te como étnico para poder chegar a ele. Porque essa situação é uma situação em que nem nos países mais desenvolvidos que estamos aqui a falar, alguns que nem conhecemos, se você for a ver nos programas deles, há partes onde eles exibem aquilo que são culturas e tradições deles e que são pessoas que são aceitas perante o ódio de Deus, não é? Agora, tem que se matar esse lado de conflito entre religião e a tradição e culturas em nome de Deus, porque é verdade, temos que perceber que um dos maiores atrasos que nós temos na vida africana, principalmente, é por termos sido educados a conhecermos um Deus diferente, que nos rouba a identidade para podermos chegar a Ele. Então, enquanto a religião disser que você não pode isto, não pode aquilo, não tem como você chegar lá, porque você vai se sentir um pecador ao chegar lá, ao fazer essas práticas. E depois, a segunda parte é a própria publicidade desses assuntos. Ninguém vai conhecer o que não é mostrado. Para poder conhecer as coisas, tem que se mostrarem. Parece um pouco, de uma certa forma, de se exibir aquilo que é do Ocidente. Exibirem-se mais peças nossas, não é? Para podermos conhecer. Nós não conhecemos Moçambique melhor do que as pessoas de fora conhecem. Por quê? Nós estamos a mostrar aquilo que Moçambique é. E se eu, por exemplo, não sei como é que em Gaza se vive, eu sendo que os meus pais são de Gaza, praticamente não tenho nem como entender o porquê dos meus pais fazerem aquilo que fazem. Então, esses ensinamentos... Mas se você não tem como entender como que os seus pais são de Gaza, você não conhece Gaza, e neste caso concreto, alguém pode, de uma outra forma, ser culpabilizado por isso. É quem, de certa forma, os seus progenitores, que estamos a dizer que a nossa sociedade está em crise porque alguém não consegue, de uma outra forma, transmitir esses valores, mostrar o significado real de uma máscara, o significado real de uma dança, o significado real, por exemplo, de alguns símbolos, de algumas coisas que são feitas que aparentemente são simbólicas, mas têm significados específicos, fantásticos. Além de todo o tempo começamos a dizer que a Europa por aí. Ou dizemos que a religião. É que é assim, se eu sou educado, por exemplo, há coisas mais fortes que existem, para poderes ver até onde essas simbologias são afetas. Eu sou, por exemplo, vamos lá supor que eu seja mutapa, né? Se eu sou mutapa e depois tenho que um desses dias ouvir um líder religioso a dizer que eu, para Deus me aceitar, tenho que deixar de ser mutapa e me tornar um João. Estamos a romper vínculos aqui. E depois tem que explicar o porquê. Estamos a romper vínculos se não estamos a permitir com que isso entre. Agora o problema não é a religião em si. É quem permite com que isso entre. Sim, porque aliás, nós temos aqui mesmo em Moçambique, mais para o interior, jovens que mantêm os seus nomes tradicionais. Claro. E que não se deixam se violar sobre isso aí. O que acontece é que as nossas teses como membros de família são diferentes. Por exemplo, se o meu pai foi se entregar a essas violações, depois ele chega em casa, nos educa desde pequenos a vivermos aquela violação, a chance de nós percebermos quem nós somos vai ser maior. E de nós, ou através daquela violação que ele aceitou, nós vamos crescer violados e a nossa geração também vai passar do mesmo processo. Agora, o espantoso para muitos de nós, os jovens,
é que em algum momento conseguimos sentir a ausência de alguma coisa, mas ao mesmo tempo não queremos lutar para podermos nos reposicionar naquilo que nós somos. Eu tive uma grande vergonha quando fui para em Arime, alguns meses atrás. Cheguei lá, apanhei uma situação que é uma situação que prejudicou tanta gente, mas enquanto era uma situação que nem era grande coisa. O que acontecia? Naquela família havia uma árvore, que era a árvore familiar, que era onde eles faziam aquilo que eram os seus invoques e tudo mais. Era uma família muito próspera e organizada. De repente morreram os mais velhos. Ficou um que era responsável de poder dar aquela continuidade. Lá é diferente de nós machanganas, onde eu posso fazer aquilo que são os meus rituais na minha casa, exercer a minha tradição, eu por mim, sem que a pessoa escolhida da família, a que vela por toda a família, esteja ainda viva. Eles dão um poder, te empoderam para seres tu. Aquela pessoa que foi empoderada não estava mais a tratar dessa confusão. A pessoa já estava lá na religião, já era outro assunto, então já não tratava aquilo, mas aceitou o posicionamento que lhe foi dado. E foram aparecendo prejuízos quando veio nos chamarem para me perceber o que estava a acontecer. Apanhamos uma grande desordem. O que estava a acontecer? Aquela ancestralidade que lá na religião dizem que é demônica, que não faz bem, estava a reivindicar alguma coisa ali, porque não estava a se cuidar daquilo que eram os patrimônios culturais deles. Só teve que se levar aquele senhor e dizer: papá, fala, ajoelha aí, põe rapé, põe aquilo que se põe aqui em casa, fazer-se assim, faz isso. E depois vamos esperar um mês de ver o que vai acontecer. As coisas vieram se normalizando. Porque aquele ato de passar, que dizem que é o ato que Deus mais condena, era aquele que o passa ali que fazia os africanos vencerem muita confusão. Era a forma do africano se comunicar com dele, com a sua ancestralidade. Então, quando foram reescrevendo os livros bíblicos, usaram essa parcela também para ser uma parcela que é diabólica, para nós podermos abraçar isso como se fosse uma oração correta para Deus e diabólica para nós. Então, é esse tipo de ensinamento que nos perde. Então, nós aqui precisamos de ter pessoas que nos devolvam isso. E qual é a forma de devolver isso? Se meu avô falhou, eu falhei, nesse caso, não é? Se a publicidade daquilo da mídia mostrar muito mais aquilo que nós somos, porque não é porque não mostra em algum momento. Aparece um pastor que mostra uma prática tradicional acontecer, diz que é diabólico isto aqui, Deus condena. Viu uma pessoa vestida de roupas tradicionais a dançar, não estamos a falar de eu até como curandeiro, porque eu sou aquele mesmo que dizem que sou filho direto das trevas, não é? Mas agora, sim, dizem que sou filho direto das trevas, o mensageiro direto de Satanás. Então, aquelas pessoas que usaram aquelas vestes tradicionais delas, estão lá a dançar aquilo que é sua cultura e tradição. Depois dizem que, olha, aquilo é diabólico porque Deus condena. Aqueles que não entendem o que é aquilo, que nem o próprio pastor quer dizer aquilo, entende o que é aquilo. Então, qual é a mensagem que há de vir? Neste caso, o Carlos está a tentar colaborar a ideia segundo a qual nós estamos a perder a nossa essência por causa dos outros. Mas também estamos, se nós estamos sendo que estamos a perder a nossa mensagem por causa dos outros, nós também estamos a colaborar em relação a isso. Bem, aí está a parte onde cada um de nós tem um papel para poder observar. O problema, o fato é que há pessoas que foram educadas a dizerem que passam outras situações, a ideia de que eu fico aqui, meu filho pode ficar aqui, não tem um peso muito importante, mas as pessoas que estão cientes disso. E por que essas pessoas que estão cientes disso não podem, de uma outra forma, resgatar esta ideia da valorização africana e do que começamos aí a dizer porque Beltrano, Cicrano vai fazer isso? Bem, aí temos duas vertentes. Essas pessoas que estamos a falar, até aquele que aponta o dedo quando vem uma situação diz que é porque aquilo é diabólico. Eu te digo, nos 100% daquilo que é a composição, pelo menos vamos falar de Moçambique, não é? Não vou falar de outros países. Talvez 15% pode não passar. Mas a maioria passa abertamente, melhor, a minoria passa abertamente e a maioria passa escondida. Está a perceber? Há um jogo aqui que não é muito claro, porque há coisas que ninguém te ensina. É como eu, quando cresço, me torno homem, ninguém me ensina a ser marido de alguém. Eu torno-me naturalmente isso. Então, do mesmo jeito, quando há necessidades de alguma coisa que eu tenha que seguir, alguma coisa me faz perceber que alguma coisa está errada e eu tenho que entender, e depois de entender fazer isso, se eu estou, por exemplo, numa seita religiosa que me proíbe de fazer isso, e de fazer as escondidas, e de sair, vendo que a minha vida está organizada, ainda dar força aos outros, mas não vão para lá, é diabólico, não vão para lá, é diabólico. Mas enquanto eu faço aquilo que eu digo para os outros não fazer, eu acho que vem daí a palavra que os pastores usam muito, quando dizem, olha, não siga o que eu faço, não siga o que eu faço,
mas faça aquilo que eu digo. Está a perceber? Não faz sentido. Tipo, procurando a lógica disso não existe. Porque eu não posso dar aquilo que eu não sou. Se eu sou um mau exemplo, não tenho como dar um bom exemplo aos outros. Então, é essa parte que esconde. Nós vivemos a verdade das nossas tradições, mas vivemos isso sob o escuro. Agora que nós temos estado a ensinar as pessoas a perceberem, na verdade, o lado negativo de certas tradições, o lado positivo de algumas, as pessoas vão mudando. O lado positivo de algumas religiões, o lado negativo também. As pessoas já andam muito atentas também a perceberem aonde é que elas são enganadas dentro, tanto na tradição, assim também como na religião. Porque há um déficit aqui, há uma coisa muito grande que está acontecendo. Então, se conseguirmos usarmos instrumentos, não é? De podermos dar a perceber. Por exemplo, eu conheço pessoas que se dizem ser grandes crentes, mas que vão na minha casa, eu lhes dou tratamentos, faço tudo. Pessoas que você nem pode imaginar que um desses dias sentem ao meu lado, mas que estão lá. Mas que são coisas que, por questões de ética moral, eu não posso dizer que o fulano que diz que não vai. Não me convém dizer isso. Mas há muitos desses senhores que fazem isso. Então, essa desvinculação também é um problema. Mas o papel da mídia também é muito importante. Não vamos fazer publicidade de muito assunto do Ocidente e não publicitarmos aquilo que são as nossas práticas. Porque se nós não fazemos isso, não tem como. Uma criança de 6 anos, digamos, sul-africana ou da Suazilândia, já veste aquelas roupas tradicionais deles e já sabe dançar aquilo que é o seu ritmo tradicional. Porque eles são ensinados. As televisões mostram como é que as coisas são feitas. As televisões mostram como é que essas práticas são. Então, é um instrumento também importante. Não no sentido diabólico, mas também no sentido correto, já que as escolas que nós temos também são mais ocidentais do que nossas, porque se fossem mais nossas, estariam também a se ensinarem aquilo que é a astrologia africana, que também inclui esses conceitos todos. Em nenhum momento eu já ouvi quando se fala daquilo que são as elevações, daquilo que é a essência da tradição, falou-se que o que aconteceu, o que fazia naquela altura o inimigo quando aparecesse, tentasse atirar uma bala, outra vez atirasse uma bala e a bala derretesse e não atingisse as pessoas. Não explicam o que fazia aquilo. E aquilo não era feitiço. São conhecimentos daquilo que são as práticas, as culturas e as tradições de cada um de nós dentro da nossa etnia. Então, se nós perdemos isso, a nossa fragilidade entra. E, na verdade, andamos muito fragilizados. E estamos a perder muito porque a África ainda está muito virgem para ser explorada, principalmente no que é consenso da espiritualidade, tradição, cultura e tudo mais. E para isso não acontecer, temos que ter esses baramentos. E, de certo, que está-se a lutar aos poucos para se devolver o africano à África que lhe pertence. Mas como é que estamos a dizer que estamos a lutar aos poucos para se devolver à África daquilo que lhe pertence? Se estamos a ver ao longo dos tempos, só fazemos uma analogia do ano de 2025, que está prestes mesmo, há mais uma espiritualidade europeia em todos os campos, tanto na dimensão cultural, na dimensão académica, até na dimensão social. Não creio tanto que esse aspecto poderá vir a ser um aspecto que vai determinar aquilo que vai ser o amanhã de muitos africanos à frente. Por quê? Naquela altura nós crescemos, por exemplo, sabemos que por exemplo, uma pessoa com uma pele mais clara, cabelo mais longo, era uma pessoa que era abençoada, era a pessoa que tinha, só por ver essa pessoa já tinha tudo. Mas o tempo nos ensina, sabemos que nós somos iguais. E que aquela fome que eu passo, aquela pessoa também passa, a doença que eu passo, a mesma pessoa também está suscetível à mesma. Então, praticamente, só são diferenças de cores, mas a cor já está muito perto, aqui principalmente em Moçambique, de ser um instrumento muito essencial para definir aquilo que é o sucesso da pessoa. Porque se for já ver, se eu tenho sou um PhD e depois apanho um que não é isso, mas tem uma cor que não seja igual à minha, praticamente, eu estou superior a essa pessoa em questões de conhecimentos acadêmicos. Então, essa parte funciona num sentido universal. Nós é que ainda estamos muito atrasados na maneira de como observamos as coisas, mas eu acredito tanto que ao longo de mais algum tempo, que a batalha realmente é muito árdua, vamos descobrindo que há muita coisa que está a precisar de se reconectar. É a razão pela qual até hoje, quando a gente fala, está-se a trabalhar muito em várias vertentes, a nível de vários cantos do mundo, dos países africanos. Uma forma de procurar perceber bem exatamente essas partes inconsistentes que existem na Bíblia Sagrada, que é essa tal, que nós quando cometemos erros,
e estragamos aquilo que são as tradições africanas, usamos como justificativa porque dizemos que é inspiração de Deus por si mesmo, mas sendo que ela é escrita por homens. Então, com base nessas análises, já há partes que as pessoas começam a ver que não, mas aqui isto parece que não tem muito de divino. Isto aqui parece que não tem muito. Então, só esse ponto e outro já começam a determinar algumas necessidades que nós temos de podermos nos reconectar com nós mesmos. É uma guerra muito grande, mas é uma guerra que terá como se vencer, porque temos um único Deus e uma única forma de viver, que quando o homem mete a mão, muita coisa se estraga. Bem, nós já não temos mais tempo, Mateus, já estamos a passos largos no tempo do nosso programa. Queremos convidá-lo a desejar, neste caso, à tarde também as últimas considerações para os caros estimados internados. Muito bem. Primeiro é agradecer pelo convite que cá me foi dado e esperar realmente que a cada ensinamento que este belo programa traz, possamos conseguir aproveitar alguma coisa e dizer a todos aqueles que nos vê lá de casa que, olha, o africano é da África e o africano precisa de ser africano dentro da sua África. De certo, vamos aproveitando um pouco daquilo que é ocidental, mas não podemos ser ocidentais dentro da nossa própria África. Isso é uma maior violação dos nossos próprios direitos como africanos. Obrigado. Nós agradecemos a sua presença, Mateus Ngobeni, e queremos também agradecer a presença dos caros estimados internados que estiveram connosco ao longo destes tempos e contamos convosco na próxima oportunidade. A próxima oportunidade é já a próxima quarta-feira, onde teremos mais um outro programa que vamos analisar ao mínimo detalhe o continente africano, dito o berço da humanidade. Até lá.